Salve Implacável, tô de volta, professor Leandro na área. Tô falando de conhecimentos atuais para quem vai fazer o concurso para agente de trânsito Balneário Camboriú, Santa Catarina. Eu já falei sobre mundo, né? Uma aula inclusive bem extensa porque esse edital não veio para brincadeira. Só que o edital não fala sobre mundo somente, ele fala também sobre Brasil, conhecimentos atuais em relação ao Brasil, um monte de tópico, conhecimentos atuais relacionados a Santa Catarina e ao município de Balneário Camboriú. Então, para poder ficar bem didático e organizado, como a gente aqui no Implacável faz questão de fazer, separei uma aula para mundo e agora a gente vai falar de Brasil. Inclusive, vamos lá porque tem bastante coisa para a gente trabalhar. Eu vou replicar a minha tela e a gente vai junto. Se liga só. Bom, o que o nosso edital ele tem aqui? O nosso edital ele fala Brasil, localização, extensão territorial, população, grandes rios, regiões geográficas, estados e capitais, né? Então, aspectos bem simples sobre o Brasil, mas que a gente precisa passar junto, não tem jeito. Então, a começar pela localização. Cara, você pode pensar assim, localização, localização, tranquilo, continente América do Sul, né? Lembra, continente América, América do Sul seria uma maneira da gente pensar o sul desse que é um continente só, a América, né? Então a gente chama de América do Sul, uma subdivisão, beleza? Mas o Brasil fica na América, né? E aí, é legal a gente também dar uma olhada no nosso quadro climático, né? Afinal de contas, a gente falou tanto sobre clima no mundo, né? Pô, agora a gente poder pensar um pouco a climatografia no Brasil, tá? Então, olha, o Brasil ele é um país que ele tem aí 6 categorias de climas imperando, né, no seu território, tá bom? Pode perceber aí um clima tropical de características litorâneas, pegando aí, né, a maior parte do litoral brasileiro, uma parte significativa do litoral brasileiro. A gente tem uma camada imensa, né, correspondente à Amazônia, que é, né, de clima equatorial, a gente já entendeu, tá? A gente tem para o interior do Nordeste, pegando também a região norte ali de Minas Gerais, a gente tem o semiárido. Se a gente já entendeu o árido, é simples a gente entender o semiárido. A gente percebe que é um clima que se aproxima daquelas características, né? E a gente vai ter aí uma outra parte significativa do Brasil, tendo como clima o clima tropical, né? Um clima tropical mais continental, tá bom? E além disso, a gente tem determinadas regiões do Brasil, né, onde há um clima tropical que a gente vai chamar de altitude, né? A gente não tem como chamar de um clima frio montanhoso, o Brasil não tem montanhas, né? A não ser se a gente estiver falando de maneira informal, né, mas não técnica, tá? Mas determinadas regiões, aí a gente está pegando aí como, por exemplo, né, a Serra do Mar, né, toda aquela parte aqui no sudeste onde a gente tem o Parque Nacional de Itatiaia, né? Então, regiões mais elevadas, o Pico das Agulhas Negras. Então, um clima tropical de altitude nessa região, tá bom? Então, são classificações climáticas que a gente tem aqui a depender da região do Brasil, tá? Você pode perceber a linha do Equador, ela atravessa o Brasil, né? Só que só um pedacinho do Brasil, tá bom? Então, maior parte do Brasil está localizada abaixo da linha do Equador, né? Mas nós temos aí um pedacinho do Brasil na região norte, acima da linha do Equador. E, inclusive, nós temos também o clima subtropical, marcadamente ali no sul do país, tá bom? Falando de regiões, pessoal, aqui entre parênteses nós temos os estados, né? Quantidade de estados por região. Então, repara aí, nós temos região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, beleza? É importante você conhecer essas regiões e os seus estados, né? E outra coisa, no edital ele não fala só estados, mas ele fala estados e capitais. Então, quando eu montei essa lista, eu já fiz a tarefa mais árdua de elencar isso tudo organizadamente para você, tá bom? Então, dá uma olhada aí, são 27, né? Os estados, a gente olha, ó. Norte, Acre, cuja capital é Rio Branco. Amapá, cuja capital é Macapá. Amazonas, Manaus. Pará, Belém. Rondônia, Porto Velho, Roraima, Boa Vista, Tocantins, Palmas. A galera geralmente tem dificuldade com Roraima e Rondônia. Todo mundo confunde. Ai, meu Deus, Roraima fica mais ao norte ou fica mais ao sul? Na região norte, né? Qual que é a capital de Rondônia? Porto Velho ou é Boa Vista? Então eu tenho uma dica pra você, tá? Essa dica, ela é bem bobinha, mas você vai ver que você nunca mais vai esquecer. Inclusive foi assim que eu
lá atrás, resolvi esse problema na minha vida. Pensa assim, em inglês, você não precisa ser fluente em inglês, mas down é baixo em inglês, né? Down. Então, down. Rondônia. Pronto, você já matou. Roraima tá mais ao norte do que Rondônia. Rondônia, tá? E aí você pensa assim, quanto mais em cima, tudo bem que a gente não tá falando de altitude aqui, né? Mas enfim, quanto mais em cima, melhor a vista, né? Pensa assim. Então, Roraima não tá mais ao norte, então, Boa Vista. Pronto, você nunca mais vai esquecer disso, é uma bobeira, mas resolvi a tua vida em relação a isso, tá? Beleza. Passando, a gente tem então a região norte sendo a segunda região com o maior número de estados do Brasil, perdendo para o Nordeste, tá? O Nordeste é o que tem o maior número de unidades federativas. A gente tem aí Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, tá? E as capitais respectivas aí, Alagoas, Maceió, Bahia, Salvador, Fortaleza, capital do Ceará, São Luís do Maranhão, capital, né? Paraíba, capital é João Pessoa, Pernambuco é Recife, Piauí, Teresina, Rio Grande do Norte, capital é Natal, Sergipe e Aracaju. Quando a gente passa, né, descendo, a gente vai ter, para um lado, o centro-oeste, mas para a região litorânea, o sudeste, né? Então, vamos falar primeiro do centro-oeste, Distrito Federal, né, que tem ali a capital sendo Brasília, o Distrito Federal, que é aquele quadrado que fica dentro do estado de Goiás, mas o Distrito Federal acaba contando, né? Então, Goiás, tá? Capital Goiânia, Mato Grosso, capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul, capital Campo Grande. Sudeste, Espírito Santo, capital Vitória, Minas Gerais, capital BH, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, que a capital é Rio de Janeiro, São Paulo, que a capital é São Paulo mesmo. E Sul, né? Agora falando de uma região muito mais conhecida para você que está fazendo um concurso para gente de trânsito de Balneário Camboriú. Sul, nós temos aí Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Paraná, Curitiba, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Santa Catarina, Florianópolis. Legal? Então, passamos dessa parte. Aqui, como é que eu recomendo que você faça? Cara, se você tiver muita dificuldade com isso, pega essa lista e martela ela. Porque, inevitavelmente, para outras provas que você possa vir a fazer na tua vida, isso também vai ser importante, né? Então, se você considera que, cara, eu já sou bom com isso, fica só você fazendo uns testes para ver se você é bom de verdade mesmo. Pede para alguém te perguntar alguma coisa, ou então fica tentando fazer essa lista de cabeça. Você sabe que são 27, né? Você sabe que são 5 as regiões, então tenta ver se você consegue montar direitinho essa lista da sua cabeça, tá? Eu fiz essa lista aqui da minha, beleza? Ok, show de bola. Saindo daqui, a gente tem aí o tópico sobre extensão territorial nacional, né? Basicamente, o Brasil é um país de tamanho continental, é um país muito grande, o nosso Brasilzão, né? A gente tem aí mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, né? 8.516.000 quilômetros quadrados de área, tá? E aí, como eu tinha falado, a gente tem só um pedaço, né, no hemisfério norte, no hemisfério setentrional, e a maior parte do Brasil está no hemisfério sul, 93% abaixo da linha do Equador, tá bom? Distribuição por zonas climáticas, 92% do Brasil está entre o trópico de Câncer e Capricórnio, então intertropical, enquanto 8% está na zona temperada do sul, é para onde a gente vai ver o nosso clima subtropical, né? Beleza. Em termos de fuso horário, o Brasil é tão grande que tem 4 fusos horários, do GMT-2 ou -5, tá bom? Tem aqui a disponibilização de quais são as regiões que são abrangidas, né, por esses diferentes fusos horários. Percebe? Se não fossem os arquipélagos, a gente teria só 3, mas a gente, como tem Fernando de Noronha, São Pedro e São Paulo e Atol das Rocas, eles estão tão ao leste que pegam um fuso horário próprio, tá? A região sul, sudeste e nordeste inteiras, né, essas 3 regiões, mais Distrito Federal, Tocantins, Pará e um pedaço do Amapá, né, a gente tem como um fuso horário próprio, GMT-3, beleza? Depois, a gente tem o GMT-4, né, que a gente pega aí Roraima, Rondônia, Mato Grosso do Sul e a maior parte do Amazonas, tá? E aí,
No extremo oeste a gente não vai ter o Acre, mas também acaba tendo uma partezinha menor do Amazonas, tá bom? E aí a gente tem o nosso quarto fuso horário. Ou seja, você vê que o Brasil é grande pra caramba, a ponto de ter um monte de fuso horário diferente, né? Legal. Então, qual é o nosso próximo tópico aqui? Vamos ver. Ah, sim. Olha só, aqui eu botei a M, que é a sigla de Amazonas. É Amapá, tá bom? Sul, Sudeste e Nordeste, tá? Mais Distrito Federal, Tocantins, Pará e o Amapá, GMT-3, beleza? Ok, passando adiante, a gente tem aqui, né, para terminar esse tópico de extensão territorial, que falar dos extremos, né? E aí, como é que funciona isso, cara? Quais são os pontos extremos do Brasil? Bom, lá no extremo norte, nós temos a nascente do rio Ailã. Fica em Roraima, no Monte Camboraí, beleza? Então, cuidado, porque pessoal das antigas, que lembra do tempo de colégio, aprendeu com a professora. Ah, o Brasil, meu filho, vai do Oiapoque ao Chuí. Tu erra a tua prova, tá? Porque não é o Oiapoque. A nossa fronteira, né, máxima, o nosso ponto extremo máximo, é a nascente do rio Ailã, é o Monte Camboraí, lá em Roraima. Beleza? Ok. Realmente pro sul é o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, tá bom? E aí a gente tem a nascente do rio Moa sendo o ponto extremo mais a oeste do Brasil, lá no Acre, na Serra da Contamana, tá? Enquanto o ponto extremo mais ao leste do Brasil é a chamada Ponta dos Seixas, na Paraíba. É interessante também você perceber o seguinte, algo que não é muito intuitivo, né? Mas o Brasil, ele é um país quase tão largo, né, quanto tão alto, digamos assim, olhando para o planisfério, né? Ele tem de leste a oeste quase a mesma distância do que de norte ao sul, falando tecnicamente, né? De leste a oeste, 4.319 quilômetros, de norte a sul, 4.394 quilômetros. Então ele é só um pouco maior de norte ao sul. Muita gente pensa que o Brasil é muito maior de norte ao sul, não é verdade, tá bom? Legal. Feito isso, a gente pode passar já para a hidrografia. Eu não falei que com o Brasil ia ser mais rápido do que com o mundo? A gente está avançando bem mais rápido, né? Beleza. Então, olha só. O Brasil ele é separado em 12 regiões hidrográficas, tá? É uma pequena diferenciação. As regiões hidrográficas elas estão todas dentro da nação, né? É diferente da bacia hidrográfica que pode ir para além da nação, né? Ela pode estar ali pegando territórios de mais de uma nação. A região hidrográfica é intranacional, né? Então, a gente tem 12 regiões hidrográficas. Deixa eu mostrar aqui no mapa para você dar uma olhada. Esse mapa daqui... Ah, pera lá. Eu tava com a minha tela o tempo todo aqui. Minha tela tava sem ser replicada. É até bom eu voltar aqui para mostrar, tá? Ó, o extremo do Brasil, tá bom? Nascente do rio Ailã ao Arroio Chuí. Nascente do rio Moa a Ponta dos Seixas, né? Norte a sul, leste a oeste, tá? E os fusos horários eu acredito que eu já tinha mostrado aqui. Talvez eu, quando tinha mostrado, ainda estava ao invés de AP, AM aqui que eu corrigi, né? Beleza. Feito isso, passando para as regiões hidrográficas, esse mapa daqui eu considero que talvez seja melhor eu mostrá-lo assim, né? Então, ó, 12, tá? Amazônica, Paraguai, Uruguai, Atlântico Sul, Paraná, Atlântico Sudeste, Atlântico Leste, Tocantins, Araguaia, São Francisco, Atlântico Nordeste Ocidental, Parnaíba e Atlântico Nordeste Oriental. Beleza? Então, deixa eu voltar. Os rios mais destacados do Brasil, né, que eu elenquei aqui, são 4. O rio Amazonas, né, muito famoso por ser o rio com o maior volume d'água do planeta Terra. É uma coisa realmente assustadora o volume d'água do rio Amazonas, né? O rio Tocantins, a gente poderia colocar aí até o rio Tocantins e Araguaia também. O rio São Francisco, que tem um papel de interconexão regional muito importante. E o rio Paraná,
tá? Então aqui a gente tem alguns mapas, ó, o rio Amazonas e todos os seus afluentes, né? Até chegar no seu delta. A gente tem o rio Tocantins, que é Tocantins e também o rio Araguaia, né? Também é uma região hidrográfica, a gente já viu isso anteriormente. Tocantins, Araguaia, tá? O rio São Francisco, chamado também de Velho Chico, até a novela da Rede Globo já com esse nome. Repara como ele tem um papel de interligação regional entre Sudeste e Nordeste. Ele nasce no interior de Minas Gerais, ele atravessa a Bahia, né? E a gente sabe que o Nordeste, ele não é todo banhado pelo Rio São Francisco. Então, muitos problemas de seca envolvendo o Nordeste, né? Historicamente no Brasil. E o desvio do Rio São Francisco, a transposição, as obras de transposição do Rio São Francisco, tão importantes nesse contexto, para que o Velho Chico possa banhar também regiões muito secas, tá? E assim resolver o problema de parte da população. E o Rio Paraná, muito famoso, né? Mais para a região sul do Brasil. A gente tem aqui ele pintado de rosinha, tá vendo? São rios em destaque, que é importante você lembrar para a hora da sua prova. Passando para questões relacionadas à população brasileira, né? Questões relacionadas à demografia. Alguns aspectos demográficos. Bom, vamos falar de estados mais populosos. Cara, São Paulo, tá? É o estado mais populoso, grande eixo econômico do nosso Brasil. Minas Gerais atrás, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul. Beleza? São os 5 estados mais populosos aí, respectivamente, com seus contingentes populacionais aproximados, tá? E é legal você também conhecer os estados menos populosos, tá bom? Roraima, Amapá e Acre, o que eles têm aí de particularidade? Todos eles estão inseridos na região norte, tá bom? Inclusive, na região norte do Brasil, nós temos o município de menor densidade demográfica, né? Ele é extremamente grande e pouco povoado. É o município de Altamira, né? Então, a gente percebe o quê? Como que na região norte, e obviamente por conta, né, da floresta amazônica, dos tamanhos ali daqueles estados, a gente tem uma densidade demográfica que tende a ser menor, tá? E são estados menos populosos, sobretudo esses 3 aí que a gente tem destaque, tá bom? Legal. Distribuição étnica. Ou seja, né, quais sangues correm nas veias, né, do povo brasileiro? Bom, a gente tem aí 43% dos brasileiros, de acordo com a PNAD, né, a Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar de 2021, feita pelo IBGE, a gente tem 43% dos brasileiros se declarando como brancos e 47% como pardos, tá? 9,1% como pretos, tá bom? Então, quando falam pra você, a população brasileira ela é de maioria negra, quem fala isso está incluindo pardos e negros, beleza? Agora, autodeclaradamente falando, o brasileiro, na sua maior parte, se reconhece como pardo, tá bom? Legal. E aí a gente tem como considerar, né, cara? O Brasil, ele é um país extremamente miscigenado, né? Temos aqueles 3 grupos principais de miscigenação que vêm do sangue europeu português, né, ainda no processo colonial, do sangue africano escravizado, no mesmo processo colonial, do sangue do indígena, que já estava situado nesse território muito antes do europeu chegar, também, né, desde a época colonial, essa miscigenação vem acontecendo, mas, ao mesmo tempo, o Brasil recebeu imigração de gente de vários lugares do mundo, sírios, libaneses, russos, eslovacos, alemães, franceses, italianos, japoneses, chineses. Então, o Brasil é um país multiétnico, né? Tem uma curiosidade que dizem que o passaporte brasileiro no mercado negro é o mais valioso de todos. Por quê? Porque o brasileiro, ele tem cara de todo mundo, né, cara? Você encontra brasileiro loiro, de olho azul, ruivo, brasileiro com a pele mais escura, com a pele mais clara, com feições mais indígenas, com feições mais europeias, enfim, por aí a gente vai, tá?
E em relação à distribuição demográfica entre cidade, né, meio urbano e meio rural, tá? O Brasil ele é um país de maioria absoluta rural da sua população, 84,72% da população vive em áreas urbanas, enquanto 15,28% da população brasileira vive em áreas rurais. Isso, na verdade, já com certeza sofreu alterações, mas é baseado na PNAD de 2015, né, a fazer esse levantamento. Em relação à densidade demográfica, ou seja, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, o Brasil tem 24,57 habitantes a cada quilômetro quadrado. É uma densidade demográfica relativamente baixa se a gente comparar a países que sofrem com superpopulação, né? Então, bem tranquila a densidade demográfica no Brasil. Você pode perceber que é na região sudeste, né? Sul-sudeste, mas sobretudo sudeste, que a gente percebe a maior concentração de habitantes por quilômetro quadrado, né? Isso porque as grandes cidades, as maiores cidades do Brasil tendem a se aglomerar nessas regiões, tá bom? Beleza, então, sobre aspectos demográficos a gente conclui assim. Falta a gente falar sobre algumas particularidades da economia brasileira, né? Então, sobre comércio internacional, cara, o Brasil, ele é um grande exportador, né, de commodities, sobretudo, matéria-prima, né? O Brasil exporta muito açúcar, é o maior exportador de açúcar, muito café, é o maior exportador de café. O Brasil produz muita carne bovina, é o segundo maior produtor, só perde para os Estados Unidos e ainda assim é o maior exportador de carne bovina, né? Então, o comércio internacional para o Brasil, e também tem um destaque muito grande para a América do Sul, inclusive por causa do Mercosul, é bastante destacado, tá? O maior parceiro comercial do Brasil é a China, não são os Estados Unidos da América, tá bom? Em relação à indústria, o Brasil ele tem destaque, né, para a produção de alimentos, uma indústria alimentícia muito forte, com empresas muito bem cotadas na Bolsa de Valores, né? Nós temos indústria do gênero de bebidas, né, do gênero vestuário, fabricação de mobiliário, eletrônicos, toda a Zona Franca de Manaus, né? Se a gente for pegar também construção de aeronaves, com todo o histórico da Embraer, tá bom? Então, é um país que tem muitas multinacionais instaladas em seu território, inclusive do setor automobilístico. Botei aqui alguns destaques, né, para a gente poder compreender aqui sobre a agricultura e a pecuária nacional. Ó. Maior exportador de soja, de café, de açúcar, carne bovina, maior produtor, é o segundo maior produtor, mas o maior exportador, tá? E também produtos florestais, né, cara? O Brasil, com todas as riquezas florestais que ele tem no seu território, não vai ser um grande produtor, né, exportador de produtos florestais. Exporta-se muita madeira, celulose, papel, tá bom? O setor de serviços não é um setor também que passa de lado, tá? A gente tem aí turismo muito forte no Brasil, né? Praias, florestas, montanhas, um país que tem 4 fusos horários, né, cara? Você imagina a quantidade de riquezas naturais, de belezas que nós vamos ter. Então o turismo é muito forte no Brasil, tanto no litoral quanto no interior, que é bem interessante, diga-se de passagem, tá bom? Balneário Camboriú, que eu diga, né? E recursos naturais, né? O Brasil, ele, além de ter o pré-sal, né, ser um país rico em petróleo, tá? Nós temos também minério de ferro, todo o campo de minério de ferro de Carajás, né? E outros minerais, bauxita, manganês, tá? Sem contar madeira, produção de biodiesel, tá? O potencial hidrelétrico brasileiro, o Brasil tem a maior, na verdade, não é a maior hidrelétrica do mundo, ela já foi durante muito tempo, a usina hidrelétrica de Itaipu, mas depois ela foi ultrapassada em tamanho pela usina hidrelétrica de Três Gargantas, chinesa. Só que ainda assim ela é a maior produtora, a hidrelétrica de Itaipu, uma parceria binacional entre Brasil e Paraguai. O Paraguai não consome toda a energia que é gerada para a parte paraguaia, então o Brasil ainda compra uma parte dessa energia do Paraguai. Então, essas são características econômicas aí interessantes da gente levar em consideração sobre o nosso país, beleza? Então, como eu disse, a gente tem um edital bem longo, né? A nossa maior parte já ficou para trás, que foi a parte relacionada a mundo.
E a parte de Brasil fica por aqui. Só que não vai ter só isso, né? A gente ainda tem que falar sobre Santa Catarina, a gente ainda tem que falar sobre Balneário, né, o município. Os conhecimentos atuais não se restringem só a mundo e Brasil, não, tá bom? Então, eu sei que você chegou aqui e percebeu, né, que tem muito conteúdo. Pois é, tem muito mais conteúdo ainda na plataforma, beleza? Então, se você quiser pegar esse edital, bater esse edital e ir para a tua prova com a tranquilidade de conhecimentos atuais e nenhuma outra área do edital vai ficar sobrando para você, vai ficar faltando, não perde tempo, vai direto lá no Implacável, faz a tua matrícula, beleza? Porque todo esse edital tá batido e batido com muita organização, com muita didática, do jeito que você sabe que a gente gosta de fazer. É isso. Eu aguardo você lá dentro.